Gente, eu tinha feito praticamente o teatro da história. Então eu vou pedir agora para vocês lerem o conto, porque não tem psicológico mais, porque foi sem querer, eu coloquei tudo na lixeira, não consegui recuperar esses vídeos, então façam a leitura do conto e aí depois tem a correção aí. De qualquer forma, já chorei horror, gente. Ah, não, tô muito abalada. De que vale ter voz, se só quando não falo é que me entendem? De que vale acordar, se o que vivo é menos do que sonhei? Versos do menino que fazia versos, Mia Couto. Então vamos lá. Em um conto, a gente vai ter um número reduzido de personagens e enredo, espaço, tempo tem que estar presente nesta história, tá? Então, quando a gente estuda o conto, a gente vê o conto assim como um romance em miniatura. Por quê? Porque o conto ele vai apresentar um conflito só. O quê? Uma situação a ser resolvida, tá? Então, é diferente de um romance, por exemplo, que a gente tem vários conflitos dentro de uma mesma história. Vamos pensar aí no quê? Harry Potter. Harry Potter, porque lógico que tem que ser o Harry Potter, né? Tem lá o conflito da pedra filosofal, né? O Voldemort ter pegado a pedra. Depois a gente tem quem abriu a câmara secreta, tá? Então, até a Relíquias da Morte a gente tem vários conflitos. E isso daí é o romance, né? É o romance. E o conto, a gente tem essa história menorzinha, que tem aí um conflito e pouquinhos personagens, tá? Então, na primeira pergunta, fala assim, quem é o personagem protagonista? O personagem protagonista desse conto, o menino que escrevia versos, vamos analisar. A gente tem a mãe, a gente tem o médico, a gente tem o pai e a gente tem o menino que escrevia versos. Qual é o personagem principal que tudo gira ao redor dele? O menino que escrevia versos. Por quê? A mãe vai ao médico por conta do menino que escrevia versos, porque o pai não concordou dele escrever versos. Então, o personagem protagonista que faz com que toda a história aconteça é o menino que escrevia versos. E ele fala assim, descreva esse personagem protagonista. A gente pode ver esse personagem protagonista com a leitura do texto, que ele é um menino tímido, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa audácia, porque na hora que o pai pega aquele tanto de verso dele, ele não tira da reta dele. Ele fala assim, eu que escrevi. Então ele tem a audácia, ele acredita naquilo que ele escreve, tá? Então ele é uma pessoa verdadeira. Quando o médico pergunta para ele, dói-te alguma coisa? Ele fala, dói minha vida. Então a gente pode interpretar isso como um menino poético, um menino muito subjetivo, que leva a vida para o emocional. Ele até fala assim, o que sei fazer melhor, excelência. E o que ele sabe fazer melhor? Sonhar. Então isso é muito subjetivo, isso é muito sentimental. Tímido, verdadeiro, introspectivo, são coisas que a gente pode tirar dentro da história, que a gente percebe o jeito que esse menino é. Na letra B, pergunta quem é o antagonista. O antagonista é aquele que vai bater de frente com o protagonista. Então vamos pensar em Harry Potter. Vamos lá. Quem é o protagonista? Harry Potter. Quem é o antagonista? O Voldemort, tá? Então, vamos voltar agora no menino que escrevia versos. Quem é o protagonista? O menino.
Quem que vai contra o protagonista neste conto? O pai, que é o mecânico, que não concorda do quê? Do seu filho escrever versos. Então, ali fala assim, como que a gente pode descrever esse pai? Vocês acham que ele teve algum estudo, alguma coisa na vida dele que mostrou pra ele que com o estudo a gente pode ir além? Ou você acha que esse pai, ele ficou preso naquela função do homem que tem que trabalhar com as mãos, sabe? E não que isso não seja importante, mas o pai, ele não consegue enxergar que o seu filho, às vezes, escrever um verso, ou às vezes se aprofundar em outra parte que não seja a força física do homem, vai trazer alguma coisa na vida dele. Ele não consegue enxergar isso. Então, ele é um antagonista que, assim, ele tem uma visão muito fechada de vida por conta, às vezes, da história dele, que ele teve. As personagens ainda podem desempenhar diferentes funções na história, as chamadas personagens secundários e coadjuvantes. Então, a gente tem aí 2 personagens coadjuvantes que são muito importantes para o desenrolar da história, tá? Que é a mãe, que ela vai ser contra o pai, e depois a gente tem outro personagem, que é o médico. O médico que ele até assim, ele tem que dar a resposta para a família, né? Ele vai ser importante nesse papel de resolver o conflito desta história, tá? Então, 2 personagens secundários, a mãe e o médico. No 2, letra A, fala assim, qual evento desencadeia as ações da personagem protagonista? Que evento que é esse, gente? Na hora que o pai acha aquele tanto de verso jogado pela casa e que ele não concorda, esse evento desencadeia tudo. Por quê? O fato do pai não concordar com o filho escrever versos é que vai desenrolar todos os eventos aí do restante da história, tá? E o filho ainda fala, eu que escrevi. Então, é este fato. O objetivo da personagem protagonista representa seu objeto de desejo. Ao ser afastado dele, instaura-se o conflito. Qual que é o objeto de desejo desse protagonista, do menino? Ele queria escrever versos, tá? Sem que o pai ligue para isso. Então, ele quer escrever numa boa, sem conflito com ninguém. Tá? Então, esse que é o obstáculo, né, do personagem protagonista, é o seu pai não aceitar que ele escreve versos. O fato do menino escrever versos incomoda bastante seu pai. Por quê? Então, isso eu até já comentei alguma coisa aqui antes. Poderia ser pelo fato da própria educação do pai, que tem aquela mentalidade da força do homem, força física, e de achar assim que ele foi criado daquela forma, o seu filho também, e ele achar que isso é coisa que é um perigo para ele, porque ele até fala assim, ó, nossa, mas escrever verso é coisa de estudos a mais. Olha o pensamento dentro da cabeça desse pai. É um perigo, representa um perigo. Então, olha a mudança causada nele, que o pai mesmo não entende. O pai não tem essa percepção de entender que aquilo é uma coisa boa para o seu filho. Então, por que incomoda bastante o pai? Porque ele acha que às vezes o filho dele não vai ser nada na vida, por exemplo. Quando o conflito chega a um ponto máximo, o conto atinge seu clímax. Então o que é o clímax? Vamos lá. O clímax é quando o conflito chega no seu auge, no seu ápice, sabe? O médico fala assim,
Nossa, esse menino tá louco, a gente vai ter que internar esse menino, ele precisa de internamento urgente. Então, esse é o ponto máximo do conflito, né? Por quê? Porque aí a mãe fica desesperada e instaura-se aí o auge máximo, porque aí o povo fala assim, nossa, vai internar meu filho. Ou a gente que está lendo, a gente pensa assim, nossa, vai internar o menino agora, só por conta dele escrever versos. Porque o médico sugeriu que o menino fosse internado e em sua própria clínica. Porque ele começou a falar, o menino começou a falar um tanto de coisa, um tanto de sonho pro médico e começou a desabafar. Aí ele falou assim, esse menino vai ter que ser internado. Aí depois, por clemência da mãe, a mãe começa a chorar desesperada e fala, pelo amor de Deus, fica com o caderninho do meu filho, lê o caderninho dele e depois a gente volta, pelo menos dá uma lida. Aí o médico fala assim, tá bom, daqui uma semana vocês voltam. Aí quando eles voltam, o médico ele gostou, né, dos versos, da poesia do menino e pergunta pro menino, você não tem mais versos e tal? E aí ele sugere que o menino seja internado na sua clínica. Por quê? Porque ele gostou da poesia do menino. Então ele quer retirar ele daquele conflito de casa e passar a ficar internado na sua clínica porque ele quer aquele menino perto dele. Na história lida, qual situação estabelece a resolução do conflito? Então é justamente isso. O conflito é resolvido quando o médico pega o menino e interna em sua própria clínica. E a mãe até fala assim, eu não tenho dinheiro. Aí o médico, não, eu vou pagar para esse menino, e pega o menino e fica com ele na clínica. A narrativa tem um final esperado ou surpreendente, isso é com vocês, tá? Cada um pensa de um jeito. Quanto ao narrador, no conto, o menino que escrevia versos, a história é contada por alguém que não participa da história. Quer dizer, o narrador não é personagem do conto. Como se classifica esse tipo de narrador? Na pergunta fala assim que o narrador não é personagem. Então, se o narrador não é personagem, ele é um narrador observador, tá? Então, como a gente percebe isso? Quais características desse narrador observador? Ele sabe tudo o que aconteceu na história. Ele conta a história como se ele tivesse visto de fora. Só que nessa história a gente ainda tem uma outra característica. Por quê? Olha nessa parte aqui. Vamos prestar atenção nessa parte. Serafina, você hoje cheira a óleo castrol. Quando o pai falou que ele contou que teve um episódio que o pai fez um elogio pra mãe. E aí ele fala assim, ela hoje até se comove com a comparação. Olha só, esse narrador observador, ele sabe o sentimento, a emoção da mãe. Então a gente chama esse narrador observador de onisciente, porque ele sabe até do sentimento, da emoção e conhece todos os personagens da história, tá? Então a gente chama isso, tem uns que falam narrador Deus, por quê? Sabe tudo que os personagens pensam e conta a história de fora, às vezes até demonstrando os sentimentos e a emoção dos personagens, tá? Vamos lá para. Quinta pergunta. Sobre o foco narrativo, é correto afirmar que está em terceira pessoa? Vamos conferir se está em terceira pessoa. Vamos pegar aqui o primeiro parágrafo. Quer dizer, o segundo parágrafo. Na hora que ele fala assim, apontou o filho, como se entregasse criminoso nesse quadro. Apontou o filho. Vamos pensar na música que a dona conta na sala de aula. Que a dona canta na sala de aula. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então vamos lá, olha só. Ele apontou.
Então, está em terceira pessoa. Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele, terceira pessoa. Então, o narrador está em terceira pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não esqueçam dos pronomes aqui. Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, vamos lá. Vamos pegar outra. O menino é limitado em suas habilidades. Opa, já corta aí. Ele não é limitado em suas habilidades, tá? Então, não vou nem continuar lendo. Ele não é limitado em suas habilidades. Ele tem uma habilidade super, tá? Mas não enxergam isso. A sociedade valoriza as pessoas que se dedicam à literatura? Não. Pelo texto a gente vê que não é o caso de uma valorização de quem se dedica à literatura aí. E até hoje a gente vê isso na sociedade. A literatura ameaça as classes dominantes. Por isso, o doutor procura meios para controlar a produção do menino? Não, o médico não quer controlar a produção do menino. Ele até pergunta para o menino, você não teria mais versos? Letra D. O fazer literário não é reconhecido como um trabalho útil e normal no contexto histórico e social vivido pelos pais do menino. Se este menino tivesse nascido na minha família, eu, como professor de língua portuguesa, eu teria acolhido esse menino. Eu não veria este menino que faz versos como um menino que não faz um trabalho útil, né? Então, é justamente a letra D. A literatura é vista pela família como uma área importante na formação do sujeito. Nesta história, o fazer literário não é visto como essa importância na formação do sujeito, tá bom? Beijinho, é isso. Espero que tenha ajudado vocês, meus alunos lindos, maravilhosos.